Olá, boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais uma live da Xmart, nessa quarta-feira, 2h30 da tarde. E o Bruno vai entrar aqui comigo. Eu sou a Marisa Viana, diretora-geral da Xmart, fundadora da Xmart. E hoje o papo vai ser com o Alexandre Cimbalista, que é sócio da Latitudes Viagens de Conhecimento. Boa tarde a todos aí. Case Turismo. Quem é que está aí da Case Turismo? Lídia, boa tarde. Pamela, Adriana. Oi, Bruno. Tudo bom? Conseguiu chegar aí ao Tudo seu certo. destino, hein? Tudo certo? Não A exatamente, mas eu estou no conexão meio tá do boa caminho aí e ou tá parei para mais ou fazer a menos? entrada. Eu achei que você não ia conseguir chegar lá em Friburgo em 2 horas. Oi, Bozó! E essa conexão aí está meio esquisita, né? Mas vamos lá, vamos que vamos. Ó, o Alexandre, o nosso convidado, já chegou aqui. Vamos falar um pouquinho com ele sobre viagens de conhecimento, que é uma tendência que está. Fala, Bruno. Não, eu estou te ouvindo super bem. Enfim, só falando que Exatamente. E a gente gosta muito dessas empresas que trabalham em nicho específico, né? Porque a gente acredita muito nisso. O nosso DNA também está bem baseado num nicho específico do turismo, e eu acho que tem muito conteúdo para a gente dividir hoje. Você pode seguir sua viagem aí, que eu vou começar minha conversa aqui com o Alexandre. E você vai escutando aí no seu carro. Agora eu vou chamar o Alexandre, que já está aqui, como Latitudes Viagens, solicitando aqui, para a gente começar nosso papo. Já temos aqui a Raido, Alessandro. Boa tarde, Alexandre. Como vai você? Boa tarde, Marisa. Como vamos? Eu vou bem, muito bem, graças a Deus. E o Bruno se foi para eu entrar, é isso? O Bruno, ele estava aqui no Rio de Janeiro nessa manhã. A gente estava aqui no escritório juntos, que hoje eu estou aqui no meu escritório, e daí ele pegou o carro e foi para Friburgo. Lembra que a gente comentou que ele está morando lá em Friburgo nessa quarentena, que Aham. não acaba nunca? E aí ele Uhum. volta para o Rio, tipo de 15 em 15 dias, mais ou menos. E aí a gente marca aqui uma reuniãozinha aqui no escritório. E, enfim, hoje estávamos três aqui no escritório, foi assim um recorde. E Maravilha. vamos voltando aí aos pouquinhos. Você está onde? Está na sua casa ou está na Latitude? Estou em casa. A Em Latitudes casa. não volta a abrir até ano que vem, acho. É? É, Nossa a gente Senhora. Depois não. daquela reforma linda que você fez no Pois é, escritório. nem me fala nisso. Tá lá, tá bonita, tá linda, continua linda, mas tá lá. Eu também fiz uma reforma no meu escritório em São Paulo. Eu sei o que Pois é é. isso. Ficou pronta justamente a última vez que eu fui a São Paulo, foi início de março. Acho que foi, não, dia 11 de março eu estava lá, imagina. Foi a última vez que eu fui a São Paulo e meu escritório estava lindo. Fiquei felicíssima de ver tudo lindo, maravilhoso. Mas, enfim, ano que vem será outro ano, com muita esperança Exatamente. aí, né? Exatamente, com Então, certeza. eu já me apresentei um pouquinho, já falei um pouquinho de você, mas eu queria que você mesmo também falasse, fizesse uma introduçãozinha rápida aqui para quem não te conhece ainda. Pode ser que tenha Tá? gente aqui que tenha vindo a convite da Xmart, outros estão aqui que já te conhecem, e aí a gente começa o nosso papo.
Legal. Bom, então, meu nome é Alexandre, Alexandre Cimbalista. Eu sou um dos sócios da Latitudes. Nós somos em 2 sócios. A Latitudes começou em 2003. Ela vinha de uma outra empresa, na verdade, que se chamava Ásia Online. E foi uma trajetória interessante. A Ásia Online, ela fazia viagens muito artesanais para grupos de yoga e grupos de filosofias da Índia, basicamente para a Índia, Nepal, alguma coisa Tibete, coisa assim, no final dos anos 80 e anos 90. Mas era uma coisa muito, muito artesanal que meu ex-sócio, na verdade, começou com essa história. Depois eu entrei em 2003 e ele saiu, ele já está fazendo outras coisas. Mas a gente pegou um pouco dessa ideia das viagens em grupos pequenos com tema. E a partir de 2003, quando eu entrei nessa história, a gente deu uma reformulada e colocou como sendo isso a nossa história, né? E desde então a gente vem aprimorando, mas basicamente é a mesma história. Quer dizer, a gente tem especialistas em determinados assuntos. Nós criamos roteiros que nunca se repetem. Na verdade, eles vão se transformando ano a ano. Isso é bem interessante. Isso eu achei muito interessante que você me contou outro dia no nosso pré-papo, que você não faz a mesma viagem 2 vezes. Nunca. Sempre são diferentes. Eu, pessoalmente, adoro isso. Eu detesto, assim, tipo, pensar que eu vou ficar indo para Nova York, Londres e Paris, né? Como a gente fala, né? Aquele circuito... Elizabeth Darling. Elizabeth. Famoso circuito. Para mim, isso aí é um curto-circuito. Adoro as cidades, volto. Esse ano, por acaso, a minha última viagem que eu fiz foi a Nova York, mas foi mais por motivos de trabalho do que efetivamente de escolher aquele destino como vamos dizer assim, a minha próxima viagem, né? Eu gosto muito também de descobrir coisas novas. E tem tanta coisa para a gente descobrir desse mundo, né? Vamos combinar? Muito. Sem dúvida alguma, assim. Como a gente começou com essa história, começou com Ásia, então a gente não foi daqui para lá, a gente foi de lá para cá, né? Então a gente começou no Extremo Oriente e veio vindo, entramos na Ásia Central, entramos no Oriente Médio, entramos na África, para depois começar nas Américas, né? Mesmo hoje, Europa não é nossa especialidade, Estados Unidos não é nossa especialidade. E a gente fala isso com segurança. Assim, se alguém falar para a gente, olha, eu gostaria de fazer Disney nos Estados Unidos, ou uma Espanha, um Paris tradicional, a gente fala, olha, eu posso te dar um hotel, né? A gente faz parte do Virtuoso, então tem uma série de facilidades. Mas construir um roteiro para esses lugares, eu acho que tem gente que faz melhor que a gente, né? Não tenho a menor dúvida disso. Então, assim, a gente pegou essa história dessa especialidade dos pequenos grupos, desses professores, né? Desses especialistas, e enfiamos o pé nisso. Falamos, olha, essa é nosso DNA, essa é a nossa cara. Tanto que a gente chama Latitudes Viagens de Conhecimento, né? A gente nunca separa uma coisa da outra, não dá para separar, faz parte da nossa história. E aí vem fazendo essas viagens desde 2003, né? Então na verdade, a gente saiu do Ásia Online, virou Latitudes. A gente queria sair de ser só Ásia, na verdade. Expandir um pouco, né? Porque você fica um pouco limitado demais. Também, com tantos problemas geopolíticos que acontecem, se você ficar num lugar só também é perigoso, né? Não dá para depender de um lugar só. Mas a ideia a gente manteve, né? Grupos pequenos, grupos que se renovam todos os anos, os itinerários se renovam todos os anos, né? A gente sempre reconstrói os roteiros, a gente reconstrói junto com os especialistas, junto com a nossa equipe de operações, junto com os DMCs, é sempre uma novidade, né? Então é um trabalho que não para, né? Não temos produtos de prateleira que você fala, ano que vem vai ser o mesmo. Não, vai ter tudo diferente. Aquela palavra pacote não existe aí, né? Pacote na Latitude, se alguém falar pacote, toma uma multa de $50 na Latitude. A gente já brinca com isso. Que pacote? Não tem pacote de supermercado. Não tem pacote para cima de mim.
Pacote é do FedEx, né? É Alguma outra coisa que coisa. chegou aí. Não, pacote não dá. Pacote não foi feito para a gente isso. Mas é importante essa renovação, não é só pela questão de você elaborar outros destinos que podem aparecer. Às vezes, você tem uma viagem para a Índia e você quer continuar fazendo viagens para a Índia, é o nosso principal destino, que a gente mais faz. Então, a gente sempre renova a Índia com vários roteiros para lá. Diferente. Mas mesmo assim, o que a gente faz com muita frequência, basicamente, a gente faz sempre, o que aconteceu na viagem passada e que a gente pode melhorar. Né? E isso é uma coisa importante. Essa análise de feedback de clientes, a gente sempre tem um staff nosso junto com o grupo. Né? Isso é extremamente importante. Para cuidar da parte logística, cuidar dos problemas que acontecem na viagem. A gente está em grupo, então tem pessoas diferentes, apesar de delas terem mais ou menos as mesmas características, procuram assuntos culturais, quer dizer, eles têm, de fato, de geral, eles são mais ou menos homogêneos, né? Os nossos clientes. Existe um interesse em comum. Não quer Sem dizer que dúvida. as pessoas sejam parecidas, Não. né, de origens totalmente diferentes, de culturas totalmente diferentes, porque você vende para o Brasil inteiro. Né? E o mesmo Brasil inteiro. São Paulo, a capital, né, a cidade mesmo que a gente está falando, é um montão de mundo. culturas, né? É o mundo, sem dúvida alguma, é um mundo à parte. Tem a origem japonesa, libanesa, né? Exato. Por aí vai. Exato. Não, essa diversidade do Brasil é uma coisa incrível e isso se reflete nas nossas viagens, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né? Então, em todos os gêneros, raças, enfim, todo tipo possível tá lá. Mas existe uma ligação rápida das pessoas por conta do interesse. E isso é muito interessante, assim, porque sei lá, vou dar um exemplo. Vamos fazer uma viagem para Turquia com o Luiz Felipe Pondé, né, com o filósofo, falando sobre origens do cristianismo. É o tema, né? Eu joguei. As pessoas que estão indo para lá, elas vão já sabendo dessa história, elas vão tendo aulas antes disso, já sabendo do que se trata, sendo iniciadas no tema antes. E não é uma viagem de cunho religioso, né? É uma viagem de filosofia. De instigar a curiosidade, de instigar o pensamento, de troca de ideia. E isso é que faz com que as pessoas rapidamente se relacionem e formam verdadeiros grupos. A gente falou um pouco disso, né? E são pessoas curiosas, por definição. Muito curiosas, sem dúvida alguma. Eu acho que isso é a unanimidade, né, entre esse grupo, né? Sem dúvida. É exatamente a questão da curiosidade, que te leva sempre mais à frente, te leva a se aprofundar mais naquele tema, Exato. te leva a questionar, né, que é uma questão assim, né, mas por que o filósofo Pondé aqui, né, sabe tudo, né, perto da gente, mas a gente também questiona, né? Por que ele está falando isso? Né? Então, isso é muito interessante. Mas me explica aqui, como é que essas pessoas que você faz essa aliança, né, esses profissionais, eles estão inseridos dentro do roteiro da viagem? É claro que você já explicou, né? Tem cursos antes, tem palestras antes e tudo, para as pessoas se aprofundarem no que vão ver, para ter um mínimo, né, de conhecimento daquilo que eles devem esperar dessa viagem. Mas durante a viagem, como é que esse processo se dá? Você tem palestras? Isso. Primeiro, assim, é claro que, de maneira alguma, a gente quer transformar uma viagem de lazer, o seu período de férias, numa viagem cansativa intelectualmente, né? Quer dizer, você tem que fazer um meio termo entre ter o turismo, quer dizer, a gente vai conhecer os lugares, a gente vai passear, vai ter momentos e vai ter momentos de aula. Isso depende de cada especialista, né? Depende de cada professor. O Pondé, por exemplo, que a gente está falando, ele gosta de dar aula logo de manhã cedo. A gente toma um café cedo, ele dá aula e aí a gente sai para fazer os passeios, né? E são passeios que são opcionais. Todos os passeios estão inclusos opcionais. Ou seja,
A gente tem uma programação, mas se a pessoa quiser falar assim, ah, não, hoje eu quero ficar fazendo massagem no hotel, não tem problema nenhum. Quero ficar na piscina, não tem problema nenhum. Quero fazer compras, não tem problema nenhum. Às vezes a gente até oferece mais de um programa, um alternativo, uma opção, né? Olha, eu tenho hoje que aqui vai ser cultura, eu tenho esse outro que vai ser compras, por exemplo. Então a gente dá opções também, isso nos jatos, no private jet, que a gente já fala daqui a pouco, é extremamente comum. A gente faz isso às vezes com 3 opções diferentes no dia, né? Então, tem especialistas que gostam de dar aula de manhã, tem especialistas que gostam de dar aula em loco. Dá um outro exemplo. A gente tem uma professora de Grécia clássica e mitologia grega. Então, ela vai para a Grécia. E a Grécia, você tem, em cada cidade ou cada local, você tem as ruínas do local, né? Você está em Atenas, tem a Acrópolis. Você está em Olímpia, você tem o sítio arqueológico de Olímpia. E ela conta as histórias em loco. E isso é muito bacana, porque você faz viver aquelas ruínas. As ruínas literalmente tomam vida, né? A gente vai na caverna de Sócrates. Ela conta como foi o julgamento de Sócrates, como foi, quais eram os pensamentos da época, como é que funcionava todo aquele ambiente. Gente, eu fico até arrepiada, porque eu estou fazendo o curso de tragédia, iniciação à tragédia grega, né? A comédia, né? Grega. E eu fico escutando as aulas dela e viajando assim, tipo, com os olhos fechados, né? É incrível, mas, né? Imagina se você está lá na Acrópole em Atenas. Pois é. Gente. Que pois é. espetáculo. Não, é demais, assim, é um outro estilo. Isso que é legal, né? Cada professor vai ter o seu estilo. O Pondé das aulas de manhã, a Cristina Franciscato, que é a nossa professora de mitologia, ela vai dar as aulas em loco. Tem pessoas que gostam de dar num coquetel de fim de tarde, com o pôr do sol. Então você tá com vinho, você tá com o teu Aperol Spritz, você tá com o seu, ouvindo um historiador falar sobre, sei lá, sobre os Tudors, né? Você vai para a Inglaterra falar sobre os Tudors. Enfim, cada um vai ter uma forma melhor de atuar lá na viagem, né? E a gente não deixa de fazer os passeios, a gente não deixa de ter uma parte gastronômica que é fundamental nessas viagens, fundamental. A primeira coisa que a gente gosta de fazer sempre, a gente sempre inclui o primeiro jantar e os vinhos por nossa conta. A primeira vez, né, você tá chegou no destino, o primeiro destino, esse jantar vai ser um super jantar, vai ter altos vinhos. Por quê? Porque a gastronomia com a enologia, com os vinhos, permite com que o grupo relaxe, fique mais falante e comece a estabelecer essa relação entre eles, sem a necessidade do especialista. Harmoniza, né? Harmoniza, tudo, né? exatamente. A gente harmoniza a comida, o vinho e as pessoas. O mariage, como fala o francês, né? Que é interessante também como expressão. Exatamente. E aí tudo começa e tudo fica mais fácil, né? É tudo mais tranquilo, porque depois do vinho, todo mundo mais alegre. Aí já começa a contar as histórias, já começa a estabelecer as relações. Falar, eu já visitei a sua cidade, já fui para o teu estado, eu já fiz essa viagem. Já começa a se integrar. Né? E isso vai acontecendo. Quantos anos que você já organiza essas viagens? Já deve ter gente assim, tipo, que repete 1, 2, 3 viagens, né? Nosso grau esse índice de fidelidade é enorme, enorme. Assim, tem inclusive grupos que se fecharam entre si, então eles saíram tão fechados na viagem, né, de 15, 18 pessoas que se fecharam e falaram assim, não entra mais ninguém. Somos nós que vamos viajar todos os anos, e às vezes com o mesmo professor. Às vezes eles trocam, às vezes falam assim, não, eu quero o professor Hélio Dias, né, que é um professor de História da Arte, fala assim, a gente vai viajar todo ano com ele, ele muda, ele fala o destino, vocês determinam pra gente e a gente vai. Né? Então você realmente faz uma comunidade. Aí inverteu-se a situação, né? Você que fazia a viagem, tentava vender, e aquele apelo e tal, agora eles compram e decidem qual é o roteiro, qual é o professor, tudo isso. E aí a gente só operacionaliza tudo. Essa Muito ideia. Bacana, isso é bem interessante, porque exatamente porque você não faz uma viagem igual a outra,
Então tem Exato. sempre aquele sonho, né? Quer dizer, mal terminou uma viagem, o pessoal já está sonhando com a Com a próxima. próxima, com a próxima, exatamente. E Gera, tem né? uma Um círculo vicioso e virtuoso. virtuoso, virtuoso, exatamente. E tem um fator importantíssimo que a gente percebeu logo no começo, é que assim, o professor, ele não pode fazer papel de guia. Isso é muito importante. Uhum. O professor é o cara que vai cuidar de conteúdo, ele vai cuidar das aulas, ele vai cuidar... Esse é o trabalho dele. Uhum. A gente não pode pedir para que ele cuide para ver se as vans ou o ônibus chegou na hora certa, se o quarto está com vazamento, se... Esse é uma outra figura, né, que a gente chama de anfitrião latitudes. É o cara que vai cuidar dos problemas da logística, de deixar a viagem fluindo, sabe? Para que esse cara não se preocupe, né? O nosso especialista não se preocupe com isso. Uhum. Porque se mistura as coisas, não funciona. Assim, não, realmente não funciona. Não dá para a gente exigir desse cara que ele faça um papel que não é dele, né? Mas, enfim, então a gente fica com esses vários grupinhos. Alguns grupos se intercalam. A gente deve ter hoje... Deve ter uns 35, 40 grupos de WhatsApp, cada um de uma viagem, né? Que loucura! E que vão se falando o tempo inteiro. E eu estou em todos. Esse que é o pior de tudo. Você não dá conta. Você não dá conta de acompanhar o papo. Não dá. Mas também é uma forma bacana das pessoas continuarem se falando, continuarem trocando experiências. Às vezes, quando a gente acha que tem uma viagem que o grupo pode se interessar, a gente oferece diretamente para eles, né? Então, claro. sei lá, tem um grupo que foi para o Irã, né? Para a Pérsia, foi estudar a Pérsia Antiga no Irã. Agora a gente vai lançar um grupo de Uzbequistão, ou Ásia Central. Uhum. A gente acha que esse pessoal que já tem uma predisposição, que gostaram da história, podem se interessar. Então fica muito mais fácil da gente ter continuidade de vendas, né? No fundo é isso, a gente continua vendendo para as mesmas pessoas. Verdade. Agora, aí veio essa bendita dessa pandemia. Pois ia falar pandemia, não é do Pondere. Não é. Esse é outro. Existe também a pandemia. Tem as pondetes. Então, e aí, com assim, nossos aeroportos sem aviões para decolar, nossos telefones sem tocar, e a gente tendo que se reinventar. A gente brincou, né, que tem que sair fora da caixinha, já não é suficiente sair só fora da caixinha, né? Não tem que ficar procurando o propósito, né? Tudo isso a gente a gente já sabe. A gente foi que arregaçar as mangas e sair em campo e ver o que fazer e como fazer, não foi isso? Pois é, foi exatamente isso. Foi muito duro para o turismo em geral, acho que não tem ninguém do turismo que não esteja sofrendo, né? Que não sofreu demais e que não continue sofrendo nesse momento. Mas eu não posso contar muito de todo mundo, de todos os, enfim, todos os players que estão no mercado. Eu posso contar um pouco da Latitudes, como é que a gente o primeiro momento, quando a gente percebeu que era um pouco mais sério do que estava no comecinho, né? Começou em janeiro a aparecer essa história, não vai passar, vai ser igual o H1N1, não sei o quê, mas de repente a gente percebeu que era muito sério, começaram a trancar tudo, começaram a trancar fronteiras, a gente viu, enfim. E foi engraçado porque eu estava voltando da Noruega, eu tinha ido para Ilhas Lofoten, no norte da Noruega, no inverno. Aurora Boreal. Eu fui no verão em Lofoten. Lofoten no verão é maravilhoso também. Nossa, é incrível. Incrível, incrível. E eu, por um dia, não fico preso na Noruega, porque eles fecharam a fronteira um dia depois da gente sair. E aí foi claríssimo que era muito sério, que a gente ia ficar alguns meses nessa história, né? No começo a gente pensava que ia ser uns 3, 4 meses, 5 meses. Depois a gente percebeu que é coisa de 1 ano ou mais, né? Mas o que foi legal foi que a gente teve uma sequência de reuniões durante os dias. Primeiro a gente mandou todo mundo para casa, a gente começou a tomar essas atitudes. Para a gente era fundamental deixar a equipe tranquila o máximo possível.
porque todo mundo ficou muito desesperado, né? O que vai acontecer? Vai ser? Como é que vai ser? Acalmar todo mundo e começar a elaborar um plano assim, o que vai acontecer com esses nossos clientes? O que vai acontecer, né? A gente começou a imaginar cenários, assim, bom, esse cara vai ficar preso, esse cara vai preso no sentido, ele não vai sair da casa dele, ele vai ficar aqui, durante um tempo ele vai ficar com muito medo, né? Ninguém está saindo de casa, ninguém vai sair. Então, o que a gente pode fazer se esse cara vai ficar em casa? Depois, como é que vai ser esse desenvolvimento de sair de casa e começar a viajar de novo? Então, ele vai fazer, a gente chamou de baby steps, né? Ele vai começar a sair próximo de casa, vai para o sítio dele, para casa de praia ou para lugares mais próximos. Depois, ele vai começar... Então, a gente foi vendo qual era essa trilha do cliente, né? Como é que seriam esses... A gente foi fazer um exercício de futurologia. No fundo, foi essa ideia. Né? Eu não diria futurologia, tendências, né? Analisar os acontecimentos, né? E ver para que caminho que vai seguir. Eu acho que existe a ciência, efetivamente, das tendências, né? Os estudos das tendências. Claro. E é um pouco diferente da futurologia. Quer dizer, você estuda o comportamento humano, você estuda a história, e aí você traça e você pode vislumbrar as tendências, não é isso? Exatamente. E pensando nessas tendências todas, a gente falou, bom, como é que a gente consegue se encaixar nisso? Né? E o que a gente vai fazer para tentar recuperar um pouco de faturamento, tentar manter a empresa viva, quer dizer, todas essas questões que apareceram para todo mundo. Né? Básicas, a gente tinha uma grande vantagem nessa hora, que foi muito particular da Latitudes, que é a história dos especialistas. Né? A gente tem, sei lá, 30 especialistas de diferentes temas que a gente podia rapidamente converter das viagens com eles para, literalmente, começar a fazer cursos. Né? Trazer para online, trazer para um ambiente em que a gente não está acostumado, mas que a gente rapidamente tem que se adaptar, que é o online. Eu vi você começar a fazer as lives, né? As pessoas começaram a fazer lives, outros profissionais foram fazendo. A gente falou, em vez de a gente começar... A gente primeiro começou a oferecer o que a gente chamou de chá da tarde com a Latitudes, que era um período às 5 horas da tarde, que a gente pegava um chá, fazia um chá e pedia para esses caras fazerem uma palestra, né, sobre o tema que for. A gente escolhia junto com eles algum tema e foi fazendo isso. Isso para gerar essa audiência online, para trazer esse nosso público para online. A partir do momento em que a gente já falou, bom, esse pessoal já se acostumou com esse ambiente, vamos começar agora a traçar e fazer cursos. E, diferentemente de até parceiros nossos, a gente tem parceiros que trabalham já com cursos, né? Mas eles trabalham com cursos específicos. Eu falo, vamos fazer um curso sobre os grandes pensadores, né? E pega um filósofo e faz os pensadores. A gente falou, vamos pegar vários especialistas, vamos pegar um tema específico. Então, nosso primeiro que a gente criou foi Luzes e Sombras, a Natureza da Alma. E a gente pegou 4 especialistas diferentes, um filósofo, a professora de mitologia grega, um artista plástico e um cara de literatura, né? Então, cada um desses, né? O Pondé, a Cristina, o Hélio e o Marcelo Bax, 4 especialistas nossos, vamos discutir esse tema. Vamos conversar sobre esse tema. E vamos cobrar por isso. Por que não? E foi um sucesso. E foi um super sucesso. Né? E a gente falou, bom, legal, já tem uma saída para a gente poder continuar a se manter enquanto não acontecem as viagens. Isso a gente ainda está fazendo. O que eu acho que é muito importante aí é que você encontrou, vamos dizer assim, uma solução que seja temporária, talvez, porque as pessoas não vão ter tanto tempo disponível quando voltarem a trabalhar 100%, mas ainda assim vai ter aquele grupo de pessoas que já é aposentado ou que tem um horário flexível, Exato. por aí vai, né? Mas, além disso, você trouxe para essas pessoas algo que já faz parte do seu DNA, que já tem a ver com as suas viagens, ou seja, você manteve essas pessoas com o sonho ativado, né? Com Exato. o sonho tipo assim, já pensando, nossa, que bárbaro essas tragédias gregas. Eu sou uma que estou louca para viajar com a Cristina.
Não, e é muito bacana. A Márcia Deluca, que eu Na fiz Marceluca, exatamente. curso de Ayurveda com ela também. Exato, exato. Bárbara. Não, e é interessante porque, assim, além de tudo, como essa pandemia está, né, se alongando de uma forma que a gente ainda não tem uma previsão clara sobre ela, teve um momento que as pessoas começaram a falar assim, olha, vocês estão quebrando a monotonia da minha casa, o que é ótimo, porque a gente não aguenta mais, eu não aguento mais olhar para a Netflix, eu não aguento mais não sei o quê, e o Chá da Tarde da Latitudes virou um programa que eu coloco na minha agenda e falo, estou esperando por esse momento, né? E aí a gente foi fazendo outros cursos, né? Então a gente começou com esse, depois fizemos um de religiões, que foi fantástico, foi super bacana, com 8 profissionais diferentes, cada um falando de uma religião diferente. Pegamos um rabino, aliás, o Bonder, que você conhece, o rabino aí do Rio de Janeiro. Pegamos pessoas agnósticas falando... Então, eram versões diferentes, a gente foi dando versões diferentes e foi muito interessante, né? E assim a gente continua. Então, esse foi o primeiro produto que a gente pensou e pensamos assim, foi um processo coletivo da Latitudes, né? Sentamos todos e vamos pensar o que pode ser feito. A gente foi fazendo essas tendências, isso que a gente comentou antes, e depois foram saindo esses produtos, vamos dizer assim. O segundo passo, que a gente chamou de baby steps, assim, como é que esse cara vai começar a sair de casa com uma certa segurança, né? E aí a gente pensou nessas viagens que a gente já faz para fora do Brasil, né, com os especialistas, pensando no ambiente Brasil. Então, vamos adaptar isso para o Brasil. Vamos adaptar isso para um roteiro que seja próximo, que ele não tenha que pegar avião. Então, a gente chamou de Latitudes na Estrada. Então, ele pega o carro e vai e se dirige para algum lugar que a gente fale para onde ir. E vamos fechar o hotel para que a gente possa dar toda a segurança e colocar todos os protocolos que a gente quer de saúde. De padrão nesse lugar, né? Então, assim, a gente começou esses produtos de Latitudes na Estrada, a gente fez 3 viagens para o Botanique, fez uma viagem para o Santa Vitória, a gente foi fazendo algumas experiências em hotéis próximos daqui. Eu e a Flávia, que está aqui nos assistindo, vamos pedir aqui um próximo ao Rio de Janeiro também, né, Flávia? Boa, Flávia. Aqui, um na Estrada Rio de Janeiro. Vamos fazer. Paraty. A gente vamos fazer. Paraty. Sabe o que podia fazer? Podia fazer em Petrópolis, de repente, como um historiador. Olha que legal. Muito bacana. Não é? É isso aí. Eu tenho até vamos pensar. Mas foi bem bacana esses roteiros. Tem gente que só saiu de casa por conta disso, porque sabiam que eles estavam seguros, sabiam que iam pegar o próprio carro e não avião. E mais do que isso, a gente fazia todo mundo, 100% das pessoas, fazerem o teste do PCR-RT antes de ir, 3 dias antes. Então, a gente tinha um grau de segurança bom para falar assim, olha, pode vir com a gente. E todos os protocolos que a gente, né, manteve lá no hotel. E foram bárbaros. As viagens foram bárbaras, assim, né? E a sequência, no fundo, é o que a gente está começando agora, são essas viagens de Brasil, também com especialistas. E o que a gente vai fazer agora é uma viagem de private jet, que a gente já vem fazendo desde 2016, né? Uma viagem em grupo com um jato privativo para o Rio Negro. Então, a gente vai ter a nossa primeira viagem, que é avião privativo, saindo de São Paulo, todo mundo com PCR feito, todo mundo protocolado, direitinho, mas não avião comercial, né? O nosso avião vai para Manaus, entra numa van diretamente para o barco, quer dizer, nem passa pela cidade, o barco privativo, barco nosso, 12 cabines, e aí a gente faz toda a logística lá durante 7 noites no Rio Negro, passando, enfim, por diversos lugares diferentes, com 4 especialistas diferentes lá, e aí a gente segue nesse mesmo caminho. Essa viagem está programada para quando mesmo, Alexandre? 23 a 30 de janeiro. Janeiro. Tá. Janeiro. Essa vai ser a primeira viagem de avião, na verdade, né? Vai ser a primeira viagem de avião. Exatamente. Isso que a gente está falando de viagem de avião de grupo. Óbvio, tem pessoas que já estão com segurança suficiente para falar, não,
quero fazer uma viagem personalizada para a Turquia ou para o México, né? Que já tem bastante gente indo. Vocês representam os hotéis lá, a gente já está mandando gente para vocês lá. Sem dúvida alguma, já tem gente fazendo isso. Tem muita gente que já pegou, né? Claro. Já tá... Não, digo, a primeira viagem de avião em grupo que a Latitude está organizando. A Latitude está organizando. Em janeiro. Exatamente. Isso, na verdade, é uma sequência de um projeto que a gente já vem fazendo desde 2016, que são esses que a gente chama de Private Jet Expeditions, né? Essas expedições em jato privado, que começou em 2016 com a Volta ao Mundo, foi um sucesso, foi sensacional. Em 2018 a gente fez outra Volta ao Mundo completamente diferente, né? A primeira a gente foi para o sul, né? Foi para a Ilha de Páscoa, para a Nova Guiné, enfim, foi e depois a segunda a segunda foi ao norte, né? Então a gente foi para o Havaí, Japão, China. E ano passado a gente fez para a África. A gente fez uma Around Africa, a gente fez uma volta à África com jato privativo. Que inclusive a Flávia estava lá com a gente. 2 destinos ela nos acompanhou, a Flávia Pires, que está aí, a Flávia que Explora, que está aí com a gente também. E agora essa é a continuação. Então a gente vai fazer a primeira viagem Private Jet Expedition para o Brasil, que vai ser Amazônia Profunda, né? Pelo Rio Negro. A gente vai longe no Rio Negro e vai contando um pouco de história do Brasil, vai contando um pouco da história da região, da imigração da região, antes da colonização, na colonização e nos tempos atuais, até a gente chegar nesse século XXI, que a Amazônia é basicamente um dos grandes temas do mundo. Né? Se a gente pensar por matemática, por uma questão climática, por uma questão ecológica, a Amazônia não está sempre nas discussões, né? E essa é a discussão que a gente quer ter, né? A biodiversidade, né? O bioma, tudo isso. Exatamente. A questão da predatório versus conservar, né? Quer dizer, vamos conversar um pouco sobre isso lá com as pessoas que estiverem. Que é a conscientização, né? Cada vez mais do brasileiro se comprometer com esse assunto. Né? Não achar que isso é problema do governo ou que isso é problema do povo que mora lá. Não é bem isso. Né? Todo mundo tem que ter essa consciência e tem que discutir, né? E ser um tema de conversas, né? No nosso dia a dia, com certeza. Né? E é interessante porque a Amazônia, a gente tem muitos clientes, a própria Latitudes, de forma geral, a gente viaja muito mais para fora do que para dentro. E a gente acaba conhecendo, a gente conhece um pouco de Nordeste, eu acabo conhecendo um pouco do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste um pouquinho, mas o Norte a gente não conhece, principalmente nós aqui, região Sudeste, a gente não conhece. E a gente tem que entender que isso é parte da nossa história, é parte da nossa vida, é parte do nosso país. Parece que não faz parte, às vezes, né? A gente tem que tomar posse internamente. É nosso patrimônio. É nosso patrimônio, né? Já custou, sabe melhor do que a gente aqui do Sul. Mas não tem a menor dúvida. Os estrangeiros vão mais para a Amazônia do que o brasileiro vai para a Amazônia. Né? Então, tá na hora de a gente conhecer um pouco. Essa pandemia teve essa bênção nesse aspecto, de que você começa a voltar para dentro os olhos. A gente para um pouco de pensar, se eu quero conhecer um rio, eu vou para o Rio Nilo, né? Ou vou para o Mekong, ou vou para qualquer outro lugar. Não, eu tenho o Rio Negro, né? O Rio Negro é sensacional, é incrível, um lugar maravilhoso. E eu acho que essa é uma descoberta. A gente começou a olhar para dentro e falou, nosso país é incrível. Mas você acha que tem a ver com, de certa forma, menosprezar a nossa própria cultura? Eu acho que tem a ver com menosprezar com a nossa própria cultura, tem a ver com menosprezar com achar que fora é melhor que dentro, né? Eu acho que a gente sempre acha... Lógico, aqui internamente a gente tem desafios, né? Por exemplo, rede hoteleira. É uma questão. A gente sabe que não tem um nível de serviço tão desenvolvido quanto outros lugares que a gente passeia por aí. A gente sabe disso. Mas cabe a nós... A gente chega lá na educação, que é um problema sério, né? Outra questão. Outra questão. A gente... existem problemas de violência em determinados lugares, que, na verdade, não é como a gente, brasileiro, a gente sabe. Que não é exatamente assim como se pinta, né?
Existe problema? Existe, claro. A gente não vai tapar os olhos para isso. Mas não é da forma como uma mídia, por exemplo, pinta, que parece que está todo mundo em situação de perigo o tempo inteiro. Não. Você mora no Rio, você sabe como é que é. Isso a gente pode falar até da visão do paulista com relação ao Rio de Janeiro, né? Exatamente. Não precisa nem de ir muito longe. Exatamente. Acha que, pelo amor de Deus, não posso pisar no Rio que vai acontecer alguma coisa comigo. Tá muito longe disso, né? E essa é uma visão do estrangeiro que acabou até o paulistano fica desse jeito, né? Infelizmente. Mas então, e falando desses cursos, tudo isso, você, de certa forma, você criou uma comunidade, né? Você falou aí dos grupos de WhatsApp. Quer dizer, como você está mantendo, né, essa sua comunidade que você começou a criar lá atrás e que hoje você se dá conta do quão rico é esse seu patrimônio. Claro, não é verdade? Claro, sem dúvida alguma. E o relacionamento é tudo, né? E eu vejo isso, às vezes, outras empresas de turismo um pouco perdidas, se questionando, mas eu não vou ligar para o meu cliente está passando por problemas na família, alguém teve doente, enfim, aqui o outro está internado. Gente, a pandemia trouxe uma oportunidade da gente criar essa questão de conexão, mesmo de longe, né? Com muito mais empatia, com muito mais cuidado e sem querer vender alguma coisa necessariamente, né? Exato. É o relacionamento humano que vem antes de tudo, né? Não, e a gente, como agente de viagem, a gente tem esse relacionamento já próximo, né? Porque esse período de férias para os nossos clientes é um período muito precioso e que ele delega muitas coisas nas nossas mãos, né? É um momento precioso. Ele discute, ele curte junto a elaboração, ele compartilha as coisas boas que acontecem durante a viagem, ele volta, ele dá um feedback, olha, isso aqui poderia ter sido melhor, isso aqui foi legal. Então, já existe um laço, né? Por mais que exista uma relação comercial, mas existe um laço de proximidade, de amizade. E isso a gente pode cultivar. E é o que você falou, não necessariamente você tem que estar o tempo inteiro vendendo. Pode falar, pô, tá bom, tô aqui, vamos conversar. Os dois têm tempo agora, vamos falar, vamos conversar. E se entrar no assunto de viagem, você fala assim, tá bom, você não vai viajar agora, ok. Ano que vem, você tem algum sonho? Pode voltar. Aí você pode voltar no seu formato vendedor, mas não com a pressa da venda, né? Mas com a elaboração da venda, com a elaboração futura da venda, né? Não é imediato, é para frente. E se houver a oportunidade de fazer agora, tá bom, melhor ainda. Que faça agora. Às vezes eu fico me pegando e pensando, assim, essa pandemia, é claro que é uma coisa assim gravíssima, super difícil de você encarar, de lidar, né, com os profissionais, seus colaboradores, a gente, né, que é empresário, que tem aqui pessoas e famílias dependendo desse salário e tudo. Mas eu fico pensando como que a gente estava antes dessa pandemia, naquela correria, naquela falta de zelo com o próximo. E não estou dizendo assim, sabe, o próximo, aquelas pessoas carentes que estão aí, obviamente, nesse Brasil enorme, mas com o próximo mesmo, né? Aquelas pessoas que trabalham com a gente, aquelas pessoas que da nossa família, né? E eu me lembro que eu comecei a ligar para as pessoas mais velhas. Sim. Eu falei assim, nossa, os velhos já estavam isolados, de certa forma, da nossa sociedade, né? E aí eu falei, esses são os que mais vão sofrer nesse isolamento maior ainda, né? E aí essa questão toda, quer dizer, a gente já está, eu acho que numa transformação, né? Vai ter que ser diferente essas relações, mesmo que comerciais, você não acha? De parceria. Eu não tenho a menor dúvida. Né? Eu não tenho a menor dúvida. Entre fornecedores, né? Que você tem lá os seus DMCs, lá que você confia os seus passageiros, os seus clientes, que valem ouro para você,
você está Claro. confiando lá numa determinada empresa. Se você não conhecer bem aquela empresa, se você não conhecer bem aquela pessoa, né? Como é que ela vai tratar cada vez que tiver um problema, cada vez que tiver uma dificuldade? Porque dificuldades no turismo, a gente tem todo dia um voo cancelado, uma vacina que esqueceram de avisar para o passageiro que ele precisava de tomar, e por aí vai, né? Claro, é o nosso dia a dia, né? É verdade, É, mas eu acho que essas relações tendem, já estão se modificando, você não acha? eu não tenho a menor dúvida disso. E você falou uma coisa bem interessante, que essa pandemia, eu vejo isso por alguns familiares também, né? Que estão sofrendo por estar em casa. E é um sofrimento, assim, de não poder encontrar as pessoas. É um sofrimento de não poder compartilhar as emoções delas, né? E quando elas têm essa chance, você falou, não, comecei a conversar com pessoas mais velhas. Quando elas têm essa chance, é uma coisa maravilhosa. A gente sempre tinha uma necessidade enorme, né, de ter esse contato com as pessoas. Por exemplo, a gente está conversando aqui, que é bacana, mas isso não substitui de maneira alguma o presencial. Não dá, não funciona. Entre outras coisas, é por isso que as pessoas estão loucas para sair para viajar. Porque elas podem voltar a ver vida, podem voltar a ver pessoas, podem voltar a conversar. Não é só ir no restaurante, mas é voltar a ver, sabe, coisas diferentes, essa curiosidade que a gente falou. Eu acho que, sem dúvida, mudou um pouco a forma da gente ver o outro, né? Não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que... E uma pergunta aqui, em que aspecto que você acha que essas viagens transformam as pessoas? Eu acho que, quer dizer, cada um tem assim a sua, vamos dizer assim, absorção muitas vezes diferente um do outro, né? Mas o seu objetivo no final é tocar essas pessoas de que forma? Com o conteúdo que você traz para elas? Nunca dá para separar uma coisa da outra. Assim, se fosse só conteúdo, ela não precisaria viajar. Ela poderia fazer um curso aqui e teria o mesmo conteúdo, né? Tá. Se fosse só uma viagem, ela não faria essa viagem com um especialista. Ela poderia fazer sozinha, ela poderia fazer com o marido, ela poderia fazer com a família. É a mistura dos elementos que é o especialista com matemática, são as pessoas. As pessoas fazem muita diferença. Eu acho que isso é um pouco transformador, né, nesse aspecto. Talvez uma das coisas mais transformadoras, porque a gente está nessa ocupação diária, nessa correria completa, e quando você tem tempo de curtir um lugar diferente, vendo coisas diferentes, falando com pessoas diferentes, com um professor te dando algumas informações que te levem intelectualmente, né? Ela faz borbulhar a tua curiosidade e as tuas indagações, né? No fundo, te gera um monte de dúvidas. Eu acho que isso é a coisa mais legal, né? Te geram perguntas. Mas com pessoas, as pessoas fazem muita diferença. A gente não gosta... existe um preconceito muito grande no Brasil com viagem de grupo. Você sabe que eu estava pensando nisso quando você falou. Porque fica essa história de pacote, vai todo mundo enfiar naquele ônibus, vai todo mundo junto, sabe? Não é isso. Essas viagens de grupo são muito sofisticadas. Por isso que eu digo, a gente tem 40 grupos de WhatsApp, todos eles formados, cada um de uma viagem de grupo. E as pessoas falam, que oportunidade maravilhosa que eu tive, porque eu estava sem amigos. E de repente agora eu tenho 12, 15 amigos novos que eu continuo me relacionando diariamente. Alguns estão em outras cidades, alguns estão em outros estados, mas a gente continua se falando. E combinamos próximas viagens, porque a gente achou algo em comum. E as pessoas precisam, no fundo, pode pegar todos os estudos de felicidade, pode pegar esses filósofos todos que estão mais do que na moda, pega o Leandro, pega o Cortella, pega o Pondé, pega todos... Eles vão falar, os estudos todos de felicidade estão muito relacionados a relações humanas. Muito. Não tá assim, eu quero ser um estupidamente rico, eu quero ser um cara que não sei o que tem isso. Não é posse. Não é posse. É muito mais o ser. É muito mais o viver, é o ser, é o estar com pessoas. Tá muito relacionado a isso.
E essas viagens, elas te dão essa chance, sabe? Essa chance de alegria, de compartilhar um momento. É muito bacana. Eu acho que isso talvez seja a coisa mais transformadora de Olha todas. só, tem uma perguntinha aqui para você. Como vocês escolhem os destinos? Tem algo em comum entre eles? Então, os destinos são escolhidos a quatro mãos. São escolhidos entre na verdade, mais de quatro mãos. São quatro mãos, mas depois entra mais um monte de mão nessa história. Mas no começo é latitudes junto com um especialista pensando. Mas, com o desenvolvimento das viagens, a gente ouve os clientes. Então ele fala assim, ó, eu gostaria da próxima viagem com a Márcia De Luca, em vez de fazer o sul da Índia, eu quero fazer o Nepal, para ter um lugar diferente, que se relaciona com ela, que se relaciona com o tema, mas que vai ser uma experiência diferente para a gente. Então, a gente também recebe esses feedbacks dos clientes para entender um pouquinho disso. E a gente vai construindo. Né? Então, Bacana, essa é a bacana. ideia. Bom, e você também, no papo que a gente teve antes, você falou que você se intitula uma produtora de viagens, que é Exato. diferente de uma operadora de viagens. Exato. Como que isso se diferencia? Então, tem um pouco a ver com essa questão da gente não repetir roteiros e realmente elaborar cada viagem artesanalmente. Nós não temos essas viagens de prateleira, né, que a gente falou. Nós literalmente produzimos cada viagem. Cada viagem é contatado o guia. A gente vai costurando a viagem. É muito artesanal mesmo, né? Então a gente escolhe quem é o melhor guia. Vamos ver com o especialista qual é o roteiro que a gente vai montar, quais os lugares que, se ele tem alguma preferência por algum lugar que vale a pena, qual é o hotel que a gente vai usar. Não, ó, não vamos fazer esse destino, vamos fazer esse outro lugar. É uma construção, muito mais do que só operação. Eu acho que essa é a ideia da produção no sentido, como a gente falou, né? Da produção não no sentido mecânica, não no sentido de repetição, mas no sentido de elaboração. Acho que mais do que tudo é essa ideia da Latitudes. E é como você falou também, né, que tem esses pequenos eventos, né, como o jantar especial do primeiro dia. Sim. Isso requer uma produção danada. Aí Sem dúvida depois, você tem o local, locação das aulas, né? Uma Exato. gosta de estar lá no meio da Acrópolis, né? Você vai ter que arrumar um lugar para as pessoas sentarem, vai Com ter sombra, que arrumar com sombra. com sombra, um refresco, né? Uma bebidinha para tomar ali, para ficar uma hora ali escutando a Cristina, por exemplo. Exatamente. Né? E por aí vai. E essa questão de como a gente, de fato, a gente está dando praticamente cursos nas viagens, né? A gente faz um tema e elabora aulas durante a viagem. A nossa preocupação é não tornar isso uma coisa enfadonha. Isso é muito importante. Não pode ser chato. Tem que ser uma coisa divertida. Né? Então, às vezes a gente faz no pôr do sol, às vezes a gente faz de manhã cedo. Mas a gente vai colocando outros elementos na viagem. Pode ser gastronomia, pode ser, sei lá, vamos fazer uma degustação de azeite, vamos fazer... vamos num teatro... Cultural. Né? Um teatro antigo, vamos, sabe? A gente vai colocando outros elementos para enriquecer a viagem. Né? No fundo, a gente não está vendendo aqui, na Latitudes, uma viagem de praia, em que você vai simplesmente relaxar. É um período de aprendizado, um período rico de aprendizado. Né? Um período, às vezes a gente se confunde muito mais com o setor de educação do que o setor de viagem. Né? Eles estão lá aprendendo por todos os poros, né? Estão ouvindo, estão vendo, estão relacionando uma coisa com a outra, estão discutindo entre eles, estão discutindo com o professor. Então fica muito rico. Né? É realmente um período muito rico que essas pessoas que gostam de fazer isso adoram. Né? E que eu achei interessante, que eu acho que faz um link perfeito aí, essa questão das viagens de incentivo com a produção de uma viagem, né? Porque a viagem de incentivo é, por si só, uma viagem
que tem uma produção muito grande Exato, no seu backstage, né? exato, E aí exato. as viagens de incentivo acharam a Latitudes, né? Foi Pois é, meio assim, como você me contou. pois é, pois é. É uma coisa que a gente não esperava, não fazia parte do nosso planejamento, que isso é uma coisa importante também, né? A Latitude, desde o começo, ela não é uma empresa solta, fala, vamos navegar por onde os ventos nos levam. Não é isso. A gente tem sempre objetivos muito claros do que a gente Uhum. quer em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos. Eu venho de uma formação de administração e trabalhei 15 anos em multinacionais, né, antes de entrar nessa história. Então, eu vinha com esse background, eu vinha com um background de planejamento, de É. entender budget, né, de entender... 10-year plan, né? 10-year plan. Exatamente. Então, a gente não... A gente tem algumas coisas bem claras do que a gente quer, para onde a gente vai, essas questões todas. Mas o incentivo não fazia parte disso. Literalmente entrou por uma porta que a gente não imaginava existir. E entrou porque um dos nossos funcionários sentou junto com um gerente que estava elaborando uma viagem de incentivo para a Índia, para uma outra empresa. Quer dizer, para a empresa dele, mas com uma outra empresa que não a nossa. E ele começou a conversar, e a Índia a gente entende bastante. Ele falou, não, a gente está fazendo a viagem para a Índia em agosto, não sei o quê. A primeira coisa que ele falou assim, como? Agosto? Para a Índia? É. Né? Assim, como? Foi a primeira coisa que ele falou, não, mas por que agosto não pode ir para a Índia? Aí, enfim, aí ele começou a conversar e o cara ficou super na dúvida dessa outra empresa. E aí a gente começou a explicar o que é a Latitudes para esse cara, né? E como é que a gente poderia contribuir, porque a gente sabe, viagem de incentivo tem realmente essa elaboração, essa parte gastronômica, essas visitas exclusivas, esses palácios que a gente fecha, isso que o incentivo faz. Mas a gente começou a botar a nossa pitada de conhecimento na história, né? Então a gente traz alguns palestrantes antes da viagem, a gente coloca alguns caras no meio, a gente monta de acordo com a forma como a gente já aprendeu a trabalhar, tanto nas viagens de grupo quanto nas viagens de private jet. A gente trata esse cara menos como um dos integrantes da empresa que está indo fazer o incentivo e mais como um cliente individual, né? Lógico, dentro do que a empresa nos passa. Claro. Tem sempre, né? Mas ele começa... A gente trata ele pelos nomes, a gente entende cada um deles, a gente sabe as idiosincrasias, a gente sabe o que ele gosta de comer, o que não gosta. Então, a gente vai dando essa elaboração final aliado a essa parte de conhecimento e aí algumas empresas começaram a gostar da ideia. E começaram a trabalhar com umas 12 agora. Eu acho que tem um futuro promissor aí para vocês aí, com Pois certeza. Né? Pois é. Bacana. Agora aqui, como já quase terminando aqui a nossa live, faltam 1 minuto, se o Instagram não cortar a gente, vamos ver, né? Eu queria que você falasse do próximo curso e da próxima viagem que você já colocou aí à venda, efetivamente, né? E tem muita gente aqui nos assistindo, talvez alguns não te conheçam, não sabem como chegar lá, como procurar, aonde achar esse curso e qual é. Legal. Então, o curso próximo que a gente vai começar vai ser sobre os grandes impérios. Então, a gente vai falar sobre os impérios da antiguidade e os impérios da época medieval. Como é que eles se formaram, né? Ascensão, apogeu e queda. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque, entre outras coisas, a maior parte deles deixaram grandes legados, né? E esses grandes legados a gente pode visitar. Então, tem uma coisa tem a ver com a outra também, né? Então, esse curso de Grandes Impérios vai começar, acho que no dia 22. Pode entrar pelo Instagram da Latitudes, esse que a gente está falando. Pode falar no e-mail latitudes@latitudes.com.br. No Facebook da Latitudes também, Latitudes Viagens. Essa é a forma de entrar em contato com a gente. E a próxima viagem, que é a que a gente vai sair em janeiro agora, que a gente vai divulgar para o mercado, de fato, na quarta-feira que vem, amanhã, todo mundo vai receber convites. As pessoas que a gente já tem contato vai receber convites. Quem quiser conhecer um pouco mais desse projeto, manda também. Fala, quero conhecer! Porque a gente vai fazer primeiro, o lançamento vai ser primeiro para o trade. Primeiro para as agências. E depois a gente solta para o mercado. Então, vai ser
algo inédito que a gente nunca fez e tem essa oportunidade para fazer. Vai ser via Zoom, É uma a primeira apresentação. vez, é a A primeira primeira vez vez, que você dessa está forma. soltando, então, para o trade É. de turismo. Trade primeiro. A gente normalmente lança tudo junto, né? Os grupos. Turismo para o trade e para os clientes. Dessa vez a gente vai primeiro trade, depois clientes. Entendi. Vai ser muito E bacana. essa viagem desse Private Jet do Rio Negro. E tem, lógico, a gente tem uma série de outras viagens que já estão todas elaboradas para o segundo semestre do ano que vem, algumas para o primeiro semestre, mas eu diria que a mais próxima é essa que a gente vai soltar quarta-feira que vem. E pela primeira vez uma viagem operada no Brasil, né? E primeira vez... a gente faz viagens assim, a gente faz Serra da Capivara, a gente faz Inhotim, a gente faz algumas coisas bem específicas de Brasil, né? Entendi. Mas com esse porte, dessa forma, vai ser a primeira vez. Sem dúvida alguma. É região norte. E tem algum recado final aqui que você queria deixar para todo mundo aqui, para não parar de sonhar? Isso a gente já sabe, né? Tenha um propósito na sua vida também, isso aí a gente já sabe. A gente já sabe. Eu acho que uma coisa muito importante, assim, não sei quanto tempo eu vou conseguir falar isso, eu vou tentar resumir ao máximo, mas a gente sabe que o nosso ambiente está cada vez mais competitivo, que a internet nos trouxe uma série de benefícios, mas principalmente alguns grandes desafios, porque hoje os nossos fornecedores, né, hotéis, carros, DMCs, esses caras todos já são acessíveis aos nossos clientes, né? A gente já sabe disso, né? As OTAs, né, as Online Travel Agencies, já estão também entrando nesse meio do caminho. E eu acho que você traçar planos definidos, né? Não se deixar levar pelo vento é importante, mesmo que você tenha que corrigir rumo. Mas pensa o que você quer, estabelece estratégias. Se relacionamento é o teu grande forte, é isso que você... Então, continue fazendo o máximo possível, aumente isso. Ou se não, vá buscar alguma coisa específica, vá buscar algum nicho, sabe, ser alguma coisa que você fala assim, ó, nisso eu sou muito bom. Nisso eu sei que ninguém sabe tanto quanto eu. Identificar os seus próprios talentos, aonde você é melhor. Né? Exatamente. Ache os seus pontos que você fala assim, isso eu sou forte, isso eu sei, eu conheço, eu faço muito bem. Faz muito importante. Faz a diferença. É isso mesmo. Então, eu só quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade dessa conversa maravilhosa. Espero que o nosso papo... hoje à tarde temos a nossa aulinha com Cristina. Isso mesmo. E nossa última aula. No próximo agora, mas que a gente também tenha mais oportunidades para bater um papo tete a tete logo aí que eu for a São Paulo, ou você, quem sabe, vier aqui para o Rio de Janeiro. Marisa, super obrigado pela oportunidade. Obrigado pela Xmart. Obrigado, Bruno, também, que fez a intermediação. Obrigada. Eu agradeço a todos que estiveram por aí e a gente se vê logo. Se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembrando que vai estar tudo gravado lá no nosso Instagram e também no YouTube. Maravilha. Beijo.